A palavra de Deus, ela é a melhor e a mais poderosa semente para gerar vida em nós. E é uma parábola que fala exatamente sobre isso. Fala de um semeador e de uma semente e fala de vários tipos de solos possíveis. Esses solos são, na verdade, a configuração do meu e do seu coração. Como seres humanos que somos, nos apresentamos diante de Deus de várias maneiras e dependendo de como nos posicionamos, a nossa vida pode ser uma terra muito fértil, um lugar muito árido, onde a semente de Deus, que é a palavra, jamais frutificaria. Boa semente, com certeza a palavra de Deus o é, mas que tipo de solo nós somos? Eu quero ler um pedaço desse texto que fala a respeito desse assunto. Essa parábola do semeador está registrado no Evangelho de Lucas. E diz assim: um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e nascida, secou, porque não tinha umidade. Outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. Outra, portanto, caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Lucas 8, de 5 a 8. Olhando para essa palavra, nós descobrimos que a semente era boa. A semente não tinha nenhum problema em si, ela tinha o potencial de vida presente nela. A semente era a própria palavra de Deus. A Bíblia diz também que as sementes eram da mesma qualidade e elas caíram sobre vários solos, diferentes. E aí tem um solo onde está aí a presença dos espinhos, um outro solo de um terreno pedregoso. E aí vamos perceber até chegar ao ponto onde o solo que se apresenta é o solo fértil. As sementes tinham o potencial de nascer e de frutificar. Portanto, a semente não tem problema em si. Ela é o poder de Deus. Estamos falando da palavra como semente do céu. E Deus tenta o tempo todo plantar ou semear esta semente abençoada na nossa vida. Porque teremos felicidade ou não à medida da orientação de Deus. E a palavra é a orientação que precisamos. E a Bíblia então vai mostrar nesse texto alguns inimigos da palavra, alguns inimigos dessa semente da vida que é a palavra de Deus. E o primeiro que o texto ressalta, no versículo 12 de Lucas 8, é que, olha só o que diz: os que estão à beira do caminho são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salve crendo. Então a Bíblia diz que um grande inimigo da palavra de Deus é o inimigo das nossas almas também. Satanás, a Bíblia diz sobre ele, ou diabo, duas palavras fortes e ninguém gosta de ouvi-las, mas diabo e Satanás significam uma coisa muito simples. Satanás significa adversário. Se traduzir a palavra, significa isso, adversário. E diabo significa caluniador ou mentiroso. Portanto, o adversário de Deus e nosso, ele é mentiroso e ele se opõe a essa palavra, porque ele sabe que se essa palavra chegar no seu coração e for semeada e encontrar ali um bom terreno, essa semente vai frutificar, vai multiplicar em muitas bênçãos na sua vida. Portanto, o texto ressalta esse primeiro inimigo ou adversário da palavra de Deus. O segundo é a superficialidade. Olha o que diz o texto: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e na hora da provação se desviam. Versículo 8 de Lucas 8, versículo 13 de Lucas 8. Olha só, a pedra normalmente ela retém um pouco de poeira e aí você tem de forma bem superficial uma camada leve de terra, mas a semente chega, diz a Bíblia Sagrada, que ela rapidamente nasce, mas ela não consegue se aprofundar, porque não tem raízes, porque as raízes não podem penetrar naquela pedra, naquele terreno pedregoso. Então o que acontece? Isso está falando de pessoas que creem na palavra de Deus por algum tempo, mas assim que vem a provação, a luta, a dificuldade, essa pessoa não tem raízes na sua fé, ela apenas crê de forma superficial, então ela não se sustenta naquilo que ela diz acreditar e ela se perde rapidamente por causa de não saber lidar com as lutas, com as provações que são tão comuns à vida. A Bíblia já nos dizia isso, que no mundo teríamos aflições. O grande segredo é termos raízes, porque
porque se não tivermos, não iremos permanecer na palavra e não iremos conhecê-la plenamente. Portanto, está aí o segundo inimigo da palavra, a superficialidade. O terceiro inimigo que a Bíblia diz são as preocupações com as riquezas e com os prazeres. Olha o que diz o versículo 14 de Lucas 8. Aqui saiu entre espinhos são os que ouviram e com o passar dos dias são sufocados com os cuidados, riquezas e prazeres da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. Está aí uma outra categoria de pessoas na condição de um solo aqui nessa parábola, um solo cheio de espinhos. Ali a semente cai, ela até nasce, ela começa a crescer, tem a potencialidade de frutificar, mas ela é sufocada pelos espinhos e ela não consegue gerar mais do que uma vida infrutífera. Portanto, ele está mostrando isso na condição de riquezas e prazeres. Quase tudo que se faz hoje está em torno do hedonismo, esse prazer pelo prazer. A questão é, eu tenho que ter prazer em qualquer coisa que faço. É importante dizer que Deus também sabe a necessidade que temos de sentir prazer na vida, mas nem tudo que é prazeroso é algo que seja configurado como vontade de Deus. Em alguns momentos, o que é prazeroso pode ser também pecaminoso. Então, as riquezas e os prazeres da vida podem sufocar a sua fé, de maneira que você não vai conseguir caminhar naquilo que Deus tem para a sua vida. Não que a riqueza em si seja um problema, nem ter uma vida prazerosa seja um problema, mas é fazer disso o seu Deus. A riqueza não pode ser o nosso Deus, o prazer não pode ser o nosso Deus. O que é isso? A ideia de Deus é alguém que manda, alguém que é soberano sobre você. Em muitos momentos, a riqueza ela é soberana sobre uma pessoa. Ela manda, ela dita as regras, ela faz com que a pessoa caminhe para a direita ou para a esquerda e todos os planos estão em cima dessa riqueza. Os prazeres da vida, da mesma forma, muitas pessoas tomam decisões baseadas nessa necessidade desenfreada de ter prazer. Mas as riquezas e os prazeres da vida, diz a Bíblia, são como espinhos que sufocam a palavra. E você não consegue, por mais que você creia e comece a caminhar, você não consegue permanecer na presença de Deus. Agora, vamos encontrar aliados da palavra. Os inimigos nós vimos, mas vamos ver os aliados da palavra. O primeiro é ouvidos bem abertos. Olha o que diz a Bíblia. A que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a retêm num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Os ouvidos estão abertos, o coração está aberto, a mente, a alma, tudo disponível para que aquela semente, que é a palavra de Deus, possa frutificar. Em outro momento, a Bíblia ressalta também essa ideia do coração piedoso, ou seja, um coração honesto e bom. Um coração honesto e bom é um terreno fértil para que a palavra de Deus possa frutificar, crescer e frutificar. Ouvidos abertos, coração piedoso é o que nós precisamos para ser uma boa terra para o Senhor, não permitindo que nada interrompa o projeto de Deus para a nossa vida. Qual é o resultado? Frutos com perseverança, muitos frutos durante uma vida. Olha o que diz o versículo 15. A que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a retêm no coração honesto e bom, como dissemos agora há pouco, e olha o detalhe, dão fruto com perseverança. Ou seja, não frutifica apenas um momento, mas é frutífero durante toda a sua caminhada de vida. Que tipo de solo você é? O terreno, como diz a Bíblia, que aonde a semente cai, ou à beira do caminho. Não sei se você já andou em alguma trilha. A beira do caminho é um lugar muito complicado, né? Normalmente, se uma semente cai na beira do caminho, ela está sujeita a ser roubada, furtada pelas aves. Não caiu no lugar certo, caiu no lugar onde a evidência da semente fica ali dando disponibilidade para qualquer pássaro assaltá-la ou comê-la. Então, à beira do caminho, depois fala do terreno pedregoso, depois fala do terreno cheio de espinhos e por último fala da terra boa. Que tipo de solo você é?